Bem-vindos ao BoraCast, um espaço para conversarmos sobre maternidade, nossas histórias e como lidamos com os desafios e as alegrias da vida de mãe. Esse podcast que foi concebido no nosso reencontro e as 3 amigas que se conheceram no circo hoje vivem na corda bamba da maternidade. É isso aí, gente. Hoje a gente vai ter uma convidada super especial. A gente vai falar sobre um assunto sensível, um assunto que transforma. Vamos abrir o nosso coração para ouvir a história da Laís, a mamãe da Maria, Gabriela e agora da Ana Clara. Uma história, gente, de amor, de transformação e de força. A gente quer acolher a sua história lá com muito amor, muito respeito, empatia e escuta, tá bom? Gente, se vocês conhecem alguma pessoa que se interessaria por essa história de amor, de força e transformação, encaminha para ela. E assim, na verdade, todas as pessoas merecem escutar e saber e entender histórias de transformação. Então, assim, envia, clica no aviãozinho, envia para o maior número de pessoas que você puder. Assim, você ajuda o nosso programa a continuar funcionando e a gente continuar entregando esse tipo de conteúdo para vocês. Vamos lá? Bora? Bora! Cansada pra caramba. Férias escolares, não aguento mais. Eu só queria 5 minutinhos em paz. Ai, mas olha essa fotinho dele. Olá, eu sou a Débora, mãe de 3 filhos, o Pedro, a Laura e o Felipe. Eu sou a Mariana, mãe de 2, o Rafa e o Vitor. E eu sou a Nayara, mãe de 1, o Leozinho. E eu sou a Laís, mãe de 2, da Maria Gabriela e da Ana Clara. Ai, maravilhosa! Tá vendo que é ter uma bailarina aqui de convidada, uma A pessoa convidada que está em casa. ela tá em casa, gente. Ela é do delícia! palco, a Laís é do palco. E ela já falou assim, ó, aquela hora que vocês falam ali, ó, eu também vou também falar, vou. porque ela É assiste. maravilhosa. Porque, gente, inclusive, vocês têm que entrar no Instagram da Laís, plim! Porque ela dançando merece muitas vezes assistir, muitas vezes, repetidas vezes. É linda, assim. Toda vez que eu assisto, eu fico assim, ó, se filmar minha cara, muito lindo ver, né? É, Gostoso. maravilhoso. Gente, então hoje a gente vai receber a Laís, bailarina. Ela é mãe da Maria Gabriela e agora da Ana Clara. Ela tem uma história de transformação, gente. É mãe atípica. E ela diz que o diagnóstico não é o fim. Essa frase muito forte, maravilhosa. Seja bem-vinda, Lara. Bem-vinda, Laís. Obrigada pelo seu que tempo agradeço. disponibilizado pra gente, pela sua coragem de trazer a sua história e compartilhar. Vai ser incrível. Desde quando a gente descobriu, né? Eu sempre, quando criei a coragem de expor o caso dela, eu pensava comigo, um dia eu vou falar. Um dia eu vou falar, eu vou contar a história e estamos E aqui. você falou que você nunca falou, né, sobre a Nunca história. sobre, assim, E é um tudo que aconteceu. Não. prazer pra gente ter você aqui. E é E uma responsa, né? Muito grande. Nossa, aqui, né, uma responsabilidade muito grande. E é isso que eu queria saber, o que tá sendo para você estar aqui hoje, né? Falar sobre isso, porque assim, é uma chavinha que tá virando, é um romper de um ciclo, começar querendo ou não querendo, é isso, né? Sim. Não fechei um ciclo, né? Mas eu tô iniciando outro agora na gestação. Mas a história da Maria é uma história totalmente que foi nova pra mim. Então, ser mãe já foi novo, né? Ser mãe já é novo, né? Eu sempre tive a minha carreira sempre em primeiro lugar, eu sempre quis só dançar, viver da dança, da arte. E quando me vi mãe, assim, grávida, eu falei, meu Deus do céu, que medo. E daí, quando veio o diagnóstico dela, eu falei, meu Deus do céu, como que vai ser? Né? E daí, quando eu comecei a me expor, a contar para as pessoas, a surgir no Instagram falando o que estava acontecendo, as pessoas ficaram muito curiosas, né? Ninguém entendia o que estava acontecendo. Eu sempre fui uma pessoa muito saudável, eu sempre me alimentei muito bem e nunca ninguém esperou que fosse acontecer algo diferente ali. Então, estar aqui hoje tá sendo bem, assim, vai tirar um peso, sabe? Que eu vou conseguir falar sobre, as pessoas vão entender, vão compreender com mais clareza tudo, né, que aconteceu.
Ô, Laís, e assim, eu tenho um momento que eu acho que deve ter ficado muito marcado pra você, né? Que deve ter sido muito marcante, que é o momento do diagnóstico mesmo, né? O momento Sim. que você recebeu esse diagnóstico e ainda grávida. Sim. Eu queria que você contasse pra gente como que foi pra você, o que mudou na sua vida a partir dali. Pra começar, mudou tudo. Tenho certeza. Acho que Só da gente só tá o positivo, grávida. né? Já faz É. muda tanta coisa. Quando a gente realmente descobriu o diagnóstico, que foi falado pra gente, foi com 19 semanas. Mas a minha médica já tinha visto antes. Então, foi com 16 semanas e mais ou menos uns 4 dias. Que a alteração neurológica já estava presente ali. Só que, na minha visão, tava tudo bem, né? Ela ficou assim, eu lembro que ela batia na minha barriga e ia na cabeça. Depois, vendo o vídeo hoje, aí ela ficava na cabeça, ela batia de novo pra ver se ela tava errada no que ela tava vendo ali. Mas depois, né, enfim, passou. Nesse meio tempo, a minha médica, a minha obstetra, ela entrou de férias e teve um período que a gente ia ficar sem consulta médica. E as duas, em consenso, elas acharam melhor a gente não saber daquilo naquele momento, por conta que elas tinham, assim, para elas, que o organismo da Maia, até então era Maia, ele ia absorver, né, aquele líquido que estava acumulado já na cabeça. Então, passou, a gente ia fazer o morfológico, só que a gente ia ficar o mês de dezembro inteiro sem. Aí o meu marido quis marcar consulta, a gente marcou com outro médico que não tinha conhecimento da minha gestação, não tinha conhecimento de nada. E eu lembro que eu esqueci esse cartão da Unimed, o Felipe foi buscar em casa e foi tudo muito rápido, assim. Nossa. Eu entrei na sala, foi perguntado como tava, quantas semanas, com quem era minha médica, nesse mesmo. Depois a gente já foi pro ultrassom. E eu lembro que ele foi falando E o Felipe comigo. não tava com você. Olha. Não deu nem tempo dele chegar. Chegou na hora. Aí eu lembro dele foi falando, assim, ele foi mostrando a Maia, né? É porque antes, só pra explicar, né? Antes era Maia ao invés de Maria. Então, E você mudou, você vai vou chegar lá. chegar lá. E daí, ele mostrou ela todinha, ela tava perfeitamente formadinha, a coluna fechada. Eu lembro que ele... Porque geralmente quando vem alteração neurológica, já acontece da coluna não se formar corretamente. Então ele foi mostrando toda a coluna tá fechada, ó o bracinho, não sei o que. Nesse meio tempo eu peguei meu celular e comecei a gravar. O Felipe chegou e ele foi pra cabeça. Sem brincar, se eu pego o vídeo, ele fica 5 minutos sem falar Em silêncio. nada. E naquela cabeça. E eu falava, meu Deus, pensava, né? Alguma coisa tá errado. E eu cheguei e perguntei, tá tudo bem? Tá tudo bem. E parei de gravar, porque ele não falava comigo. Ai, meu Deus. Aí ele virou pra mim e falou assim, olha, eu preciso te fazer uma pergunta. Eu falei, pode fazer. Você teve alguma infecção durante a sua gestação? Aí eu falei, não. Por quê? Eu falei assim, porque ela tá com uma alteração neurológica grave e eu preciso que você saia daqui e procure um médico fetal urgente. Assim a seco. Meu Deus. Ai, meu Deus. Aí eu falei, mas o que é médico fetal? O que poderia ter causado essa infecção? Porque eu não tive, né? E geralmente, depois, né, que eu saí de lá, que eu fui pesquisar sobre, alterações neurológicas acontecem por genética ou infecções como toxoplasmose, citomegalovírus, sífilis, herpes, enfim, Covid, né? E daí a gente ficou sem entender ali naquele momento, ele desligou tudo, a gente foi pra sala e falou assim, vocês vão sair daqui com um laudo, mas eu não posso falar mais nada. Aí a gente se olhou assim, mas como assim? Aí o Felipe, é normal isso acontecer? Aí ele, não é normal. Meu Deus. Eu vou te dar o telefone do Marcos, né? Você entra em contato com ele, eu não sei se ele tá aqui ainda, mas você precisa urgente desse médico. Aí, eu lembro, foi no dia 9 de dezembro, no dia do Jogo do Brasil.
Até hoje eu não uso a camiseta do Brasil que eu tava. Eu não consigo usar. A gente pediu, a gente customizou a camisa. E daí foi a primeira e a única vez que eu usei. Nisso eu já entrei em contato com a Fernanda, ela tava viajando, ela tava na Índia. Ela fala comigo até hoje. Eu falei, Laís, eu tava em frente ao Rio Ganges quando você me procurou. E daí eu fui tentando te acalmar, entrei em contato com a Tereza. Enfim. E saí de lá com o laudo dele. Ele não deu laudo, ele não diagnosticou ela com nada. Ela simplesmente estava assim, dilatação ventricular acima de 19 milímetros. Peguei, copiei e coloquei no Google. Lógico. Ai, meu Deus. Quando apareceu, eu falava, meu Deus do céu. Apareceu aquelas imagens de aí já veio a hidrocefalia, né? Então, o que era a hidrocefalia? O que é essa dilatação ventricular que está acontecendo? É um acúmulo de água que vai tendo na cabeça e vai impedindo das estruturas cerebrais se formarem. Então, geralmente, os ventrículos, eles são minúsculos, né? Existe água circulando na cabeça, mas não em excesso. E o dela já estava muito grave. Acima de 18 milímetros, de 16 ou 18 já é considerada grave. E daí aí acabou, né? Eu me enfiei no quarto, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Ficava vendo foto, minha filha não vai sobreviver, minha filha não vai viver, como que vai ser? Consegui entrar em contato com a Tereza. Ela falou assim, Laís, você vem pra cá depois das 5, eu vou te atender. E daí, quando a gente foi, ela abriu a porta, ela já estava chorando. Porque, além de tudo, eu gosto muito dela. A filha dela fez aula de balé comigo, então a gente tem um Já contato. tem um relacionamento, né? E daí ela me abraçou e chorou, e eu chorei, o Felipe chorou, e daí ela começou a explicar o que estava acontecendo, né? Aí ela contou que já tinha visto antes e que ela estava com esperança do organismo da Maria, né? Ele absorver, só que não absorveu. Então, cada vez expandia. Então, impedia das estruturas se formarem. E a gente saiu de lá com o diagnóstico de ventriculomegalia. É quando a gente tem 2 ventrículos principais na cabeça, né? Então, eles são de vídeo, tem os 2 hemisférios e os 2 ventrículos, lado direito e lado esquerdo. O dela, os 2 desse tamanho. Então, a partir dali, a gente foi atrás do médico fetal, ele não estava mais na região, e a gente entrou em contato com a doutora Juliana Vilas Boas, que ela foi o nosso norte, assim, ela que trouxe a Maria para cá, para a vida, e ela que cuidou da gente do começo ao fim, depois que a gente descobriu. Então, todo o tratamento foi feito na Unesp, lá em Botucatu. Então, pra gente, a Unesp foi, assim, essencial, né? Eu lembro que quando isso foi na sexta, aí cheguei em casa, eu me ajoelhei, né, diante da imagem, eu sou muito devota de Nossa Senhora Aparecida, e falei assim, se minha filha sobreviver, durante a gestação, e quando ela nascer, minha filha vai ser sua, então vai ser Maria, não importa se o Felipe não odiava, ele não gostava do nome, né? Eu saí do quarto e falei assim, olha, é Maria agora, e só você vai saber. Ah, mas como Maria? Não sei o que. Eu falei assim, porque eu acabei de entregar ela a Nossa Senhora Aparecida, não tem. E eu em prantos, né? E eu chorava, e eu queria falar com alguém, meu pai já sabia, liguei pra minha irmã, e ela falou assim, Laís, calma. E eu não conseguia, sabe quando eu queria falar e não... E eu não conseguia explicar pra ela, porque eu também realmente não sabia o que estava acontecendo, né? E daí, eu lembro que ela foi a primeira que falou assim, filhos especiais, vem para pais especiais. Aí eu engoli o choro, eu falei assim, Fê, preciso que você me leve pro poli, né? Preciso ensaiar as minhas alunas. A vida seguindo, meu Deus do céu, um trator passando por cima e a vida seguindo. Peguei e fui. Aí lá eu comecei a falar para algumas pessoas, sabe? Eu falei assim, olha, aconteceu isso, tal, tal. Minha mãe ainda não sabia, porque, enfim, minha mãe, quando descobriu que eu estava grávida, ela falou assim, não era hora. Você acabou de sair do Covid. Eu tive Covid, né?
Até então eles não falam que foi o Covid, eles não têm como provar isso. Mas eu acredito muito que tenha sido. Que tem alguma relação aí. Muito. E daí eu lembro de uma imagem, eu sentada assim, olhando meu pai e minha mãe dançando, sem saber se a Maria estaria ali, né? Porque meu pai foi bailarino, minha mãe dançou com ele muitos anos, eu fui bailarina. Então era um sonho ter uma filha menina para ser bailarina, né? Então, enfim, foram 2 semanas assim de total luto que eu vivi. Eu me fechei, eu me escondi, porque a primeira coisa que veio na minha cabeça é como que eu vou lidar com uma criança assim, o que as pessoas vão pensar de mim, o que as pessoas vão pensar dela. Porque em São Manuel é uma cidade muito pequena, então eu ficava com medo do que as pessoas iam falar, do que as pessoas iam pensar, sabe? E aí fui vivendo, fui entendendo, a doutora Juliana já entrou sabendo, né, do caso, quando a gente teve a consulta com ela, e graças a Deus a Maria só teve alteração neurológica. Então, tudo nela fluiu muito bem, o coração, a coluna, os membros, os órgãos. Então, é isso que também a gente dá um respiro, porque geralmente quando tem alguma alteração neurológica, algo não funciona no corpo, né? Porque é o neurológico que comanda tudo. Que comanda tudo, olha só. E daí, esse foi o primeiro impacto, assim, de viver o luto do filho perfeito, né? Sim, porque eu fiquei pensando isso aqui, né? A gente, é que nem, só o positivo já muda totalmente a nossa vida, mas a gente tem uma ideia idealizada do que vem depois. Todo mundo tem, né? E aí você já lutou com essa questão de, de repente sua mãe, não era a hora, acabou de sair do Covid, talvez não fosse a mesma hora, mudou a minha vida, aí você vai lá, muda mais, e muda mais, e muda mais. Muda. A minha vida, assim, eu noivei, eu engravidei em 2022, né? Eu noivei em abril, eu casei em junho, eu me mudei pra minha casa no meio de agosto e engravidei no final de agosto. Nossa. Muitas mudanças. Tudo ao mesmo tempo Foi agora, tudo ao mesmo né? tempo. Tudo muito rápido, tudo muito intenso, e aí chega uma notícia dessa. Eu imagino que você deve ter buscado se apoiar, né? Em milhões de coisas. A gente começa o processo de pesquisa. Muito. Entra muito a questão da fé, né? Que você foi lá para Nossa Senhora e tal. Sim. E a gente tem aqui que o reiki teve um papel importante nisso para você, né? Teve. Você quer trazer um pouco de como foi isso? Falar um pouco do reiki, como que ele te ajudou? Eu tenho uma amiga muito especial, ela chama Andrea, e ela aplica o reiki, então eu já tive outros contatos com ela antes de eu engravidar. E daí, quando eu engravidei, quando a gente descobriu tudo, eu falei, Andrea, eu preciso de um horário. Vem na sexta tarde. Eu falei, tá bom. Peguei, a minha avó já era muito tempo falecida, e eu era muito apegada a ela. E eu peguei e falei assim, Fê, me leva no cemitério só pra eu sentar em frente do túmulo dela e ficar ali, né? Não querendo que ela mudasse a história, ela não tem poder disso, né? Ninguém tem poder, nem Deus. Deus escreveu essa história pra mim, então não tem por que ele mudar isso, né? E daí eu só sentava com ela, eu sentei e falava assim, vó, eu preciso só de um norte, eu preciso de confiança, né, de que isso vai dar certo, de que vai nascer, tudo vai dar certo. E eu fui. Aí ela começou, eu sentei, eu falei assim, olha Andréia, eu tô grávida, não tô passando por um momento muito fácil na minha vida, na gestação, só que eu não, sabe quando eu não falei? Aí ela aplicou o reiki, e eu lembro, tava na época ela usava máscara ainda, e daí ela falou assim, bom, então senta que a gente vai conversar. Ela já tirou a máscara, ela já começou a chorar. Porque além dela, ela é médium, então ela é muito sensitiva, né? E daí ela começou, falou assim, Laís, na hora que eu coloquei a mão na sua barriga, eu senti uma energia muito forte de que vai dar certo. Independente do que esteja acontecendo, né? E eu vou falar pra você que a sua filha, ela não vai ter problema neurológico. Aí eu falei, mas como não vai ter problema neurológico, né? Ela já tem, né? Se ela já está diagnosticada. E daí ela virou pra mim e falou assim, ela vai ter um problema muito pequenininho.
Ela fazia assim com o dedo ainda. Ou vai ser no dedinho da mão ou do pé, ou vai ser na orelhinha, ou vai ser nos olhos. Mas assim, essa dimensão que você tá esperando, ela não vai ter. Então você pode ficar tranquila, porque ela tá vindo para mudar a vida de vocês totalmente. Mudar o jeito que vocês olham para as pessoas, o jeito que vocês tratam, o jeito que vocês falam com as outras pessoas. Então ela vem, esse é o propósito da vida dela. E em todos os encontros que a gente teve, ela sempre me afirmou isso. É o propósito da vida dela, é esse. E eu tinha um anel que eu tinha comprado com a letra M, né, de Maia. E ninguém sabia que eu tinha mudado o nome dela. Aí ela virou pra mim e ela falou assim, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Esse M é do nome dela? Aí eu falei, é. Era pra ser Maia, a gente mudou pra Maria. Aí ela falou assim, era pra ser Maria, não era pra ser Maia. Aí eu, meu Deus, como ela sabe? Como ela sabe? Minha avó chamava Maria. Aí ela fez mais uma pergunta. Eu falei, posso te fazer mais uma pergunta? Eu falei, pode. Você tem uma avó que já é falecida? Eu falei, tenho. Aí eu falei assim, ela tá aqui com a gente nesse momento. E é através dela que eu tô te falando tudo isso, que é pra você confiar no que tá acontecendo. E que independente do que os médicos te falarem, é pra você confiar. Nisso ela me abraçou, a gente chorou ali. E foi o primeiro start que eu falei assim, vai dar certo. Eu vou confiar, né? Vai dar tudo certo. E daí teve um outro momento que a gente teve também, que daí uma vez por mês eu ia, né? Porque só o reiki por si só ele já me alivia, né? E daí ela passou o reiki e ela falou assim, olha, eu preciso que você fique em silêncio um pouquinho. Aí ela pegou essa folha, colocou na frente dela, abaixou a cabeça e começou a escrever. Escrevia. E eu falava, meu Deus, o que está acontecendo, né? E eu, assim, eu sempre fui católica, mas eu sempre acreditei muito no plano espiritual, que era muito maior do que a gente imagina, do que a gente vive aqui na Terra, né? E daí ela falou assim, olha, o que eu vou ler para você agora não é o espírito da Maria, porque ela já está na sua barriga, mas são os mentores espirituais dela que estão intercedendo e eu preciso ler isso para você. Aí eu falei, tá bom. E se vocês olharem, é uma letra que não é dela e termina com uma assinatura, né? E a gente ficou olhando essa assinatura. Assim, mas, né, enfim. Aí a carta começa assim. Mãezinha querida, fique tranquila. Eu não te darei trabalho. Sou um espírito em aprendizado e escolhi você para me ajudar a desenvolver. Trago em meu corpo físico marcas da minha história de vida, mas o amor a tudo cura. Estou feliz de estar com você e minha família. E nesse lar que encontrarei os caminhos para minha evolução. Você é a pessoa melhor para mim e eu sou o melhor para você. Sua e minha fé serão testadas em breve, então não duvide. Guarde contigo o meu coração. E daí ela termina a assinatura, né? Aí a gente olhava assim, nossa, e parecia um bebezinho com um cordão umbilical, assim. E ela fala pra mim, Laís, nunca aconteceu isso comigo. E eu não sei te explicar. Aí a gente virou, assim, a carta, e daí se você vira, você consegue... É uma letrinha, parece uma letra de criança mesmo, com um M e um G. Eu ia falar que me lembrava um G aqui, o formatinho. Se você olhar assim, ó, de lado, é um M e um G. Sim. Aí depois disso eu falei, nossa, vai dar certo. Meu Deus, aí... Pra quem eu conto, ninguém acredita, né? Mas aí, nossa, foi emocionante. Maria Gabriela. Maria Gabriela.
A nossa Que ligação, forte. a nossa Muito ligação é muito forte. forte. Nossa. É muito forte. Por isso que eu estranho às vezes que ela não fica bem comigo. Porque é uma ligação extremamente forte, assim. Muito. Que ela fica bem com você. Essa Laís ela fica muito Isso bem. é o porquê. Isso aí é coisa de mãe, viu, gente? É bobagem de mãe. Isso aí ela tá falando. Olá, e vamos trazer um pouco da história do parto, da Maria, como que foi, o que significou, porque emocionalmente, fora fisicamente, né? Um turbilhão, né? Foi. Pra mim foi bem emocionante, assim, eu sempre idealizei o parto normal, né? Sempre. E daí, quando veio o diagnóstico, a doutora Juliana nunca falou que seria hidrocefalia. Ela sempre falou assim, ó, a gente vai esperar ela nascer pra gente ver realmente o que tá acontecendo ali. Entendi. Mas esquece o parto normal, a cabeça dela tá muito grande. Porque, enfim, a gente ia pros ultrassons e a cabeça aumentando cada vez mais. E daí ela falou assim, olha, eu preciso fazer o parto entre 37 e 38 semanas. Não faço parto prematuro, porque existem casos, porque daí eu fui pesquisando, né? Existem casos que médicos fizeram com 36, 35, porque daí a cabeça não tá tão grande, né? Porque daí no final a cabeça vai crescendo muito rápido. E daí cheguei na Unesp e não tinha vaga para ela na UTI. Fiquei lá 7 dias. E ela só nasceu porque a gente bateu o pé, tanto eu quanto ela, porque ela tinha que nascer até 38 semanas. Uhum. E daí eles não queriam, né? O pessoal da UTI não queria que a gente fizesse o parto, porque ela tava, aquilo que eu falei, ela tava muito bem dentro de mim, assim. Nada que ocasionasse, vamos fazer realmente Precisa uma fazer cesárea. agora. Mas a minha médica sabia que precisava fazer, né? E tanto é que quando ela nasceu, a equipe que tava ali, eu falo que só tinha um homem, que era o anestesista. E o Felipe, que estava ali com a gente. Porque do resto eram só mulheres. Então tinha não sei quantas pediatras, não sei quantas enfermeiras, fisioterapeutas, fono, mais médico. Então, era assim, a gente estava rodeado. Porque era um caso muito diferente ali, né? E daí foi um momento, assim, muito emocionante que eu falei pro Felipe na hora, assim, eu falei, vai ser a primeira e a última vez que eu vou passar por isso. Porque até então a gente não queria ter outro filho, né? Depois de tudo que a gente passou e tudo mais. E daí eu coloquei a música, a doutora Juliana deixou colocar a música. E daí eu senti assim, ela tá chegando. E eu falei, ela tá chegando. Aí o Felipe levantou. Aí a doutora Juliana falou assim, ela tá realmente chegando. E ela tirou, assim, ela foi tão... E a enfermeira veio me perguntar se podia gravar. Eu falei assim, não, você deve gravar, eu quero tudo registrado. E daí ela foi tão calorosa, assim, tão amorosa com a Maria. Ela não chorou, ela pegou a Maria assim, colocou, né, a mãozinha no coraçãozinho, foi conversando com ela para até ela entender que ela tinha saído. Porque ela estava muito bem ali dentro, né? E assim, para tirar ela foi... Eu assistindo o vídeo, eu falei, meu Deus, eu parecia um boi em cima da mesa, porque eu ia pra cá, eu ia pra lá. Ela tava totalmente pélvica, encaixada ali, sabe? Então, quando tirou o Felipe, eu falei assim, meu Deus, a cabeça é muito grande. Aí eu falei, calma, né? Respira e vamos lá. E daí ela deu assim, e daí sempre... A doutora, ela falava assim pra mim, olha, eu não sei como que ela vai nascer. Quando a gente cortar o cordão, a gente não sabe se ela vai respirar sozinha, se ela vai ter força, se ela vai convulsionar. Então, você é o alicerce dela ali. Ah, meu Deus, entendi. Mas ela nunca chegou pra mim e falou assim, a sua filha não vai sobreviver, ela tem chances mínimas. Nunca. Ela sempre foi muito... Nunca ela deu esperança pra gente, mas ela sempre foi muito clara e objetiva. Ela vai precisar passar por cirurgia depois que ela nascer. Então, não sabe se a pediatra vai conseguir levar ela até você. Eu falei, tudo bem. Mas sempre te avisando Sempre. do próximo passo, do que vem pela frente. Sempre. Isso Coisas faz a diferença, que assim, médicos de casos de hidrocefalia que eu vejo
Já vi histórias que são totalmente diferentes. Então, eu agradeço tanto por ela ter sido desse jeito com a gente. Porque o médico sabe o que ele vai fazer, a gente precisa saber, né? A gente precisa saber. Pra ter esse preparo mesmo emocional, porque é um preparo emocional, psicológico, total. Total. E daí, quando ela nasceu, ela tinha um diâmetro de cabeça de 46,5 centímetros. Uma criança, um bebê normal, nasce com 32, 34. Então, ela nasceu, como ela ficou pélvica, ela nasceu, claro, teve aqui na lateral e ela cresceu para trás, assim. Então, tem uma ponta. Ela tinha uma ponta muito, muito grande. E daí, a pediatra trouxe ela. Aí eu lembro que ela tava já chorando, cheia de cabelo, assim. Cabelo preto. Aí ela aproximou, ela chegou pertinho de mim. A mania que ela tem a mãozinha na boquinha até hoje. Eu falei assim, filha, a mamãe te ama. E eu confio muito em você. Nisso, já colocou na incubadora. E dali eu falei assim, Felipe, você vai atrás dela onde ela for. E daí depois eu me recuperei, né, da cesárea, assim, me recuperei entre aspas, né, porque não tem como recuperar nesse momento. É uma cirurgia, né? E daí eu falava, Felipe, vai ver ela na UTI. Me deixa aqui, deixa eu descansar um pouquinho, mas vai ver ela. E ele sempre me pareceu muito forte, ele me deu muita força. Muita, porque se não fosse ele ali, eu também talvez não iria conseguir passar pelo que eu passei, sabe? Então ele vinha, ele gravava, ele só, tá tudo bem. Tá tudo bem. Ela tá bem. E depois a gente conversando, ele fala assim, Laís, eu entrava, eu via ela daquele jeito. Eu sentia no meu coração um medo. E ele não passava isso pra mim, sabe? Ele sempre chegava, ele apontava na porta, assim, ali da maternidade com um sorriso. Tá tudo bem, tá tudo bem. Aí ela nasceu, era 10h06, no dia 19 de abril, no dia de Santo Expedito. Então, foi um dia muito marcante, assim, pra mim também. E às 9h30 eu já tava com ela na UTI. Já tava andando, eu já não queria mais ficar deitada. E dali foram os dias, ela ficou 20 dias internadinha ali. Logo depois, 2 dias depois, ela fez a primeira cirurgia, porque a gente já sabia que ela ia ter que passar por isso, né? Para derivar aquela água que tem na cabeça, aquele acúmulo de água na cabeça, existe uma cirurgia que chama derivação periotonal, alguma coisa assim. Que ela coloca a válvula, eles colocam o neuro, né? Encaixa bem no local certinho da cabeça. E essa válvula por dentro tem um canozinho que passa por trás da orelha, passa aqui na lateral, por tudo e deriva, sai água pelo peritônio. Então, o que está acumulado aqui sai pelo xixi. E isso ela vai ficar pro resto da vida. Com essa válvula. Com essa válvula. Então, corria-se o risco também dela não aceitar, do organismo não de ter infecção e tal. Mas eu sempre tive a certeza absoluta que tudo daria certo. E deu. Tava escrito já. Claro, durante os 20 dias, ela teve essa primeira cirurgia. Ela, 2 dias depois, teve que abrir ela de novo. Então, ela entubou de novo com 4 dias de vida. Porque o abdômen começou a inchar, então a gente não sabia se estava derivando, se não estava. Bom, voltou. Depois o ponto não fechava. Imagina, depois outra cirurgia. Foram 3 vezes. Olha. E entubada, assim. E eles falavam assim, olha, ela vai entubada, ela vai voltar entubada. Se ela não conseguir respirar, a gente vai tirar com calma. E ela sempre conseguia. Sempre. A gente sempre entrava na sala da UTI, ela já estava lá desentubada, acordada, reagindo super bem a tudo. E lá só os residentes que vinham conversar com a gente, né? Tanto que quase para ganhar alta, a chefe da UTI chegou um dia ali e conversou. Eu lembro que eu estava no meio. Aí tinha um prematuro desse lado, outro prematuro do outro. Ela passou por mim, nem bom dia fala, né? Foi prematuro, tal, passou pelo outro. Aí quando chegou na Maria, ela falou assim, olha, eu preciso conversar com você numa sala. Vamos conversar? Eu falei assim, vamos. Sentei, ela falou assim, você sabe da condição cerebral da sua filha? Eu falei, sei. E eu tava tentando amamentar ela.
Assim, ela não vai mamar. Você pode esquecer isso. Ela não tem força para mamar do seu peito, você não vai conseguir. O próximo passo para ela ter alta é ela mamar na chuquinha. A gente vai conseguir fazer, né? Se não conseguir fazer na chuquinha, ela vai sair com a sondinha no nariz. E se ela não conseguir mamar nesse meio tempo que você tá na sua casa, você volta e a gente faz a cirurgia para ela ter a comida pelo estômago direto. Eu falei, nossa, mas será que, sabe, tão grave desse jeito que minha filha não vai conseguir mamar? Porque na minha cabeça, eu falei assim, via casos que realmente era difícil, mas era possível, né? Isso foi numa sexta-feira. E ela já falava, você não vai conseguir. Não vai. Aí tinha uma outra médica que fez o ultrassom, logo quando ela nasceu, fez de novo uns dias depois, ela virou pra mim, eu tava na sala com ela falou assim, olha, existe uma malformação cerebral que causou a hidrocefalia nela, que talvez seja, a gente não sabe ainda, que chama holoprosencefalia. Na hora que ela falou, eu já conhecia casos, já tinha visto. Eu falei, minha filha não tem isso. Eu tenho certeza absoluta que ela não tem. Pensei comigo. Ela falou assim, se você pensa em engravidar de novo, vai ser igual. Aí eu falei, mas sabe quando eu não conseguia responder, não fechava, né? Gente, porque mas cada abordagem também, né? desse jeito. Aí eu entrei em contato com a Juliana, eu falei, doutora, é possível ela ter a holoprosencefalia? Não, ela não tem, porque é um diagnóstico que se fecha na gestação ainda. Ela não tem a holoprosencefalia. Não sei de onde que ela tirou isso. Bom, enfim, passou. Nisso, nessa conversa que eu tava tendo com a chefe, ela falou assim, você já viu o exame da sua filha? Aí eu falei, não, ninguém me mostrou, ninguém veio falar comigo. Só as enfermeiras que têm empatia, que chega, conversa, pergunta como tá, né? Uhum. Aí, então vamos lá ver. Aí, quando ela abriu a imagem, aí veio o baque, assim, né? Ela realmente não tinha estrutura cerebral visível, era só água. Então era um preto e só tinha em volta, assim, de estrutura cerebral. Do resto era tudo preenchido por água. E eu olhei e falei assim, tudo bem, não tem problema. Ela fez a cirurgia, não fez? Não vai derivar? Então, eu vou confiar nas mãos do médico e que vai dar certo. E essa médica falou, ela só tem uma casquinha de cérebro. Aí eu falei, tudo bem, é com essa casquinha de cérebro que ela vai sobreviver. Aí de sexta até terça, quando a gente recebeu a alta, porque eu não podia ficar ali, né? Não tinha como dormir ali. Então eu ia e voltava todos os dias. Eu fiquei até ela sair mamando. Ela saiu de lá sem a sonda, mamando 60 ml na chuquinha. Então, a cada 10 ml que ela mamava era uma vitória. Tanto para mim e para as enfermeiras. Uhum. Que vibram juntas. Que vibravam juntas, sabe? E assim, era um medo de pegar ela, de tirar, porque a cabeça era muito pesada. Eu fico vendo as fotos da gente, eu tinha que usar almofada de amamentação e mais, porque ela tinha feito cirurgia do lado direito, eu tinha que pegar do lado esquerdo. Cuidado pra pegar. E daí a cabeça pesava demais e eu tinha muito receio, assim, sabe? Mas daí foi fluindo. Porque nem banho eu dei nela ali, não podia dar banho. E daí quem dava era as enfermeiras. Então depois de 20 dias que a gente foi para casa, daí eu tive esse contato de dar banho. E quem foi dei o primeiro banho foi a minha irmã. Eu falei assim, Tata, você vai ter que dar esse banho nela. E se vira que eu tô assim, eu tô nervosa, no ponto da cesárea aqui ainda. Oh, meu Deus. E daí foi. Então... Só que depois disso, né, ela teve que fazer mais uma cirurgia com 3 meses. Então, ela tem 2 válvulas na cabeça, porque uma não estava sendo suficiente, ela tinha muito líquido. Então, o ponto principal da hidrocefalia, quando a válvula não funciona, o acúmulo a cabeça volta a crescer. Então, ela nasceu com 46 centímetros, quando ela fez a cirurgia, diminuiu para 43. Então, nos 20 dias já diminuiu. Depois voltou a crescer. Então começou a inchar de novo e era o único
sintoma, porque ela conseguia se alimentar, ela mamava, ela não tinha outros sintomas, né? E daí a gente ia a cada 15 dias medir a cabeça dela lá, e eu media em casa. E eu falava, vai ter que fazer cirurgia de novo, vai ter que... Aí o médico chamou. Aquele sofrimento, É, né? vou ter que fazer. E com 3 meses, eu já tava grandinha, né? Já tinha todo aquele... E a cirurgia demora, e umas 6 horas ali dentro, sabe? Porque até ela pegar anestesia, até posicionar, até ver o exame, até... Enfim. E eles insistiam em falar da holoprosencefalia. Tanto é que o cirurgião veio falar com o Felipe e falou assim, olha, a gente deu tudo certo na cirurgia, eu já tava com a Maria lá dentro, né? Já tava desentubada já. Deu tudo certo, mas quanto à holoprosencefalia, eu não posso fazer nada. E eu não tinha falado isso pro Felipe. Eu não tinha contado pra ele. Aí ele falou assim, mas o que é isso? Aí eu falei, tive que falar, né? Eu falei assim, é a malformação cerebral que eles acham que a Maria tem e que causou a hidrocefalia nela. Aí ele falou assim, mas a doutora Juliana falou alguma coisa sobre isso? Aí eu falei, ela falou que ela não tem. Então eu vou confiar nela e ela não tem. Tanto que eles foram descartar essa possibilidade, a Maria tinha 9 meses. Eles insistiram por mais 6 meses. É muito difícil fechar o diagnóstico. Até hoje eles não fecharam dela. O que causou tudo? Porque algo causou ali. Sim. Né? Então, tanto que a gente fez a última ressonância agora em janeiro. A tão esperada ressonância, porque era através dela que a gente ia ter a certeza do que estava acontecendo ali. E mesmo com a ressonância, a gente achava que era tal, Laís. Já talvez não seja. Então, o médico, na última consulta, falou assim, alguma coisa entupiu. Porque ela tem outras malformações cerebrais, né? Que foram causadas pelo acúmulo de água na cabeça dela. Então, ela não tem o corpo caloso, que é uma estrutura que liga o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. Então, os ventrículos, né, ficam um do lado do outro. O dela parece um coração. É literalmente assim. Entendi. É uma coisa só. Mas drena. Então, a pediatra dela, que também é a luz na nossa vida, que é a nossa prima, sempre cuidou muito bem dela. Eu mostrei o exame, eu falei, Lu, é muita água, né, que ainda tem. Aí ela, é muita água. Mas, por que é muita água? Porque ela produz muita água e vai eliminando devagar. Então, ela não para de produzir, a gente não para de produzir a água. E o dela produz muita água. Então, isso explica o atraso. Né? Eu já sabia que teria esses atrasos, sempre soube. Atraso físico, motor cognitivo, tudo. E, além de tudo, afetou a visão dela. Então, ela tem baixa visão, né? E também era uma coisa... Nunca passou pela minha cabeça que existia baixa visão. Ou era cegueira ou usava óculos. Existe a baixa visão. Que a gente não sabe o que e como ela enxerga. Porque no início, como era muita pressão na cabeça, o olhinho dela, ela tinha um nistagmo, que eles chamam. Que é quando o movimento fica involuntário. Então, ela não conseguia focar. Tá. Ela tinha um olhar perdido. Hoje, ela já é diferente. Depois de 2 anos, ela consegue seguir um objeto, ela consegue pegar, levar a mão até o objeto, mas a gente sabe que ela tem deficiência visual também. Causada pela hidrocefalia, né? E daí veio a epilepsia, enfim, ela toma anticonvulsivo. Ela foi uma criança que não desencadeou crises fortes, né? Que também eu não sabia que isso existia. Para mim, eu era tão assim... E existe a epilepsia e existe casos gravíssimos, né? E ela toma e é super... Por enquanto, né? Tá super controlada e vive super bem do jeito que ela tá hoje. Nossa, ela... Gente, nesses 2 anos. É muita assim, coisa. É uma vida em 2 anos, né? E é o que a gente muita tava coisa. falando, tipo, pra quem tem um filho, né, já tem muda tanta coisa, e o seu, ele veio ainda mais essa parte emocional, ela já veio, assim, com muitas mais camadas, Muito. né, de tudo. É muita força mesmo, muita força que tem que ter. E eu não sabia que eu tinha.
A gente não descobre, sabe, né? Até Não precisar sabia. usar A a gente força. descobre. Não sabia. E conta pra gente também aí, aproveitando, você falou lá do banho com a sua irmã, né, tudo. Como foi esse começo com a Maria, né? Os primeiros dias em casa, os primeiros cuidados. Conta um pouquinho pra gente. Foi uma descoberta, porque eu nunca me imaginei cuidando de uma criança. Pra começar, né? Pra começar. E daí, tendo ela ali, mas ela nunca me deu trabalho nenhum. Ela é uma criança doce, ela é uma criança calma. Então, ela fazia sonequinhas dela do jeito... Ela, sabe, ela foi... Parece que ela foi educada ali no processo da UTI de 3 em 3 horas. Aí, eu colocava o despertador. E eu acordava ela pra mamar. Aí a pediatra falou assim, não, chega, né? Ela já tá bem, ela não perdeu, ela foge dos padrões de neuroatípicos, sabe? Porque ela sempre foi uma criança muito gordinha, então ela sempre, até hoje, ela come de tudo, tudo. Lógico, tem os cuidados, né? Não dá mamar pra ela deitada, porque a chance dela de engasgar é muito forte, é muito maior. A papinha dela no início, até hoje, na verdade, é tudo pastosinho. Então, é tudo... Tem que pensar... Congela, faz uma semana para cada, sabe? Uma papá para cada semana. E fica, porque, assim, demanda, né? E com a rotina que a gente tem, não tem como ficar na cozinha o dia inteiro cozinhando. Então, são esses os cuidados. E ela é uma criança, nossa, sempre muito ela, assim, única. Ela é maravilhosa. Sorrisinho, ela é. Ai, o sorriso, né? Os médicos, eles viam pra mim assim, ela engasga? Eu falei, não. Tá. Ela sorri? Eu falei, sorri. E tanto é que eu pratico yoga, né? E eu entoava o mantra Om perto dela e foi o start do sorriso. Olha, ela amava o Om. Então, aí o médico, quando ela ia no início, nas consultas, vinha o chefe, aí vinha mais 2 residentes e ficavam assim nela. Aí tudo, sabe? Porque ninguém conseguia explicar, ela tá bem do jeito, pela alteração neurológica dela. E daí eu falei assim, ela ri, você quer ver ela rindo? Aí eu cheguei pertinho dela e falei assim, filha, escuta a mamãe. Aí eu inspirei fundo e falei, oh, aí ela, e ria, assim. Aí ele sempre falava assim, olha, ela tá muito bem, né? Apesar de tudo, ela tá muito bem. Então hoje, quando perguntam dela, eu falo assim, olha, dentro da condição neurológica dela, ela tá perfeita. Gente, que história, né? A gente Eu fico pensando, assim, né? Eu acho que a maternidade, ela transforma, ela é difícil em todos os casos. Nossa, e como é? Ela é linda em todos os casos, mas a gente sabe que em alguns casos tem momentos muito mais desafiadores por conta dessa expectativa, dessa idealização que a gente tem, por conta dos não é mini lutos, mas os pequenos lutos que você vem enfrentando todos os dias, né? Porque todo dia é uma novidade, uma coisa diferente, um exame que precisa fazer, uma cirurgia, vai precisar entrar em cirurgia de novo, vai precisar botar uma válvula nova. Então, assim, dá pra imaginar que é luta em cima de batalha mesmo, né? Todos os dias. Então, se de repente você se sentir à vontade e quiser trazer um pouco mais disso, de repente a questão do atraso, né? Você comentou que ela tem um atraso, como que é a idade que ela tá hoje e a idade que ela corresponde, né? Sim. Agora vai entrar numa parte que é uma parte meio escura, assim, minha, né? Porque eu sempre soube que ela teria esses atrasos. Então, eu pesquisei casos no Instagram, principalmente, que tem muito. A gente não tem dimensão, né? Mas existe. E casos que tinham os atrasos, mas que não tinham sequelas. A Maria tem sequela. Tem os atrasos e mais as sequelas. Então, o caso dela é pedrinha por pedrinha. E chegou uma época, assim, que eu parei de entender ela. Eu parei de aceitar ela do jeito que ela tava. Porque eu via outras
bebês da mesma idade dela engatinhando, rolando e já fazendo coisas que ela não fazia. Então eu me questionava muito, né, o Felipe, falava muito para ele, falava para os amigos, os meus pais. Eu falava assim, eu chorava, eu falava assim, a Maria, ela não consegue levantar a perninha e segurar no pé, uma coisa básica que um bebê faz, e ela não faz até hoje, né? E daí eu comecei a negar ela. Eu cuidava do jeito, sim, mas eu sempre olhava para ela com um olhar de defeito, com um olhar de por quê? Eu não entendi o propósito. Aí eu comecei a questionar o propósito da vida dela. Apesar de todas as certezas, de tudo que eu vivenciei ali, espiritualmente, né? Eu falava assim, mas não é um propósito. Eu não consigo cuidar dela desse jeito. Passou na minha cabeça pegar o carro, ir embora, deixar ela. Umas loucuras, assim, sabe? Mas daí, nesse meio tempo, eu comecei a fazer terapia. E daí foi aliviando, né? Só que teve um episódio que aí a gente começou a abrir mão. Não abrir mão, tipo, ela tá bem, né? Comecei a dar mamar pra ela deitada. Aí ela acordava no meio da noite, ela queria tetê, eu dava. Aí teve um dia que eu tava morrendo de sono, literalmente deitada, sem inclinação nenhuma, e ela aspirou, só que eu não vi. E daí voltei a dormir, na manhã seguinte, assim, ela acordou com febre, já. Então foi o primeiro pico de febre, porque ela é muito saudável. Ela é muito forte. Então era assim, nem com o dente nascendo, nem com a vacina, ela tinha febre, né? E ela teve febre ali. E eu, né, coitada, peguei o Chofebre e coloquei o Chofebre. Não sai a febre no Chofebre. Eu fui entender isso depois, né? Dei paracetamol e o paracetamol não diminuiu a febre. Em questão de 15 minutos, ela começou a convulsionar. Ela nunca tinha convulsionado. E eu sozinha em casa. O Felipe tinha saído para trabalhar e geralmente ficava a sexta-feira de manhã sozinha com ela. E ela não voltava da convulsão. E sabe, eu gravei. Ela estava com desconforto respiratório. E gravei esse desconforto. Gravei ela começando a convulsionar. E ela não voltava. Eu liguei pro meu pai e falei assim, pai, eu preciso que você suba aqui agora. Eu não consigo descer com ela desse jeito. Aí ele chegou e ela continuava. Aí começou na mãozinha, aí foi pra perninha, aí generalizou, pegou ela inteira. E ela ficou meia hora convulsionando. É muito tempo. É muito tempo. Muito tempo. A gente chegou no hospital e eles injetavam um remédio na veia e ela não voltava. De jeito nenhum. Aí eu expliquei, todo mundo sabia do caso dela, né? E daí eles encaminharam pra Unesp. Mas sabe quando eu chego, eu falo assim, o que aconteceu? O médico tá com desconforto respiratório? Eu não. Sabe quando esquece que eu tinha gravado que ela tava com desconforto respiratório? Não. E ela dopada de remédio. Aí a médica da enfermaria falou assim, olha, depois de um tempo, né? Ela não reagiu, ela não tá reagindo. O nosso medo é que quando ela acorda, que ela convulsione de novo. A febre tá vindo, a gente não sabe de onde que vem. Eu vou precisar entubar ela. Aí eu falei, tudo bem. Não consigo nem descrever o que eu passei ali. Aí ela fez o eletro também, que é o exame que pega as convulsões. Ainda estava bem desorganizado, né? E daí entubaram e ela ficou ali. No sábado, sem saber o que era. Aí no domingo, colheram um líquido na cabecinha. Tentaram colher o líquido da coluna para ver se era meningite. Aí eu falei, não é possível ser meningite. A gente pagou a vacina para ela. Porque casos atípicos tem mais... Sim, propensão, né? A ter. Então, aí o médico já descartou. Assim, então, se ela tomou essas vacinas, não tem como ela ter a meningite. Então, vamos partir para o outro lado. E eu não falei que ela tinha desconforto respiratório. Não falei. Hoje me arrependo muito. Falei assim, meu Deus do céu, hoje, se acontece alguma coisa, eu escrevo tudo. Escrevo, filmo e não deixo esquecer.
Aí, chegou no domingo, ela foi pra UTI. Precisou ir pra UTI, entubada, né? Não tinha como ficar na enfermaria. Na segunda-feira, na UTI, e eles iam começar a tirar o sedativo dela. Ela tava muito bem. E eu lembro que eu queria muito falar com a médica, e a Elis, que é uma fisioterapeuta, falou assim, Laís, conhecida minha também, né? Falou assim, você pode sair, vai comer, né? Respira um pouco. As médicas voltam entre 4 e 5 horas da tarde para fazer visita. Tudo bem, aí eu fiquei lá fora, fui comer e tal. Deu 4 horas, eu queria entrar, ninguém deixava. Mas assim, ninguém pôde entrar. Então tava uma fila de mães ali. E eu falava, não é possível, não, com a Maria não vai acontecer nada, né? Tem outros casos mais graves ali dentro. E foi chamando uma, chamou a outra, e eu ali. Meu Deus. Aí na hora que me chamaram, eu fui, eu tava assim, a médica veio até mim, e eu falei assim, tá tudo bem? Aí ela, não, tá tudo bem, fica tranquila. Eu falei assim, porque não deixavam eu entrar, né? Quando eu entrei onde estava a maca dela, tava todos os equipamentos em volta dela. Aí ela falou assim, mas ela teve uma parada cardiorrespiratória. Aí eu falei, eu não conseguia, sabe quando eu não conseguia pensar? Aí ela falou assim, mas foi muito rápido, ela conseguiu voltar em menos de 4 minutos. Meu Deus do céu, 4 minutos. E daí eu falei assim, então, mas o que acontece daí? Eu falei assim, eu acredito, a médica, que não tenha lesionado mais a cabeça dela, né? Foi muito rápido, assim, mas ela tá bem, ela já voltou. E eu olhava ela e falava, não é possível. Ela tava super bem e a gente não entende até hoje, né, o que acontece. A médica fala, assim, ela foi super, não teve empatia também, ela fala assim, ela pode acontecer isso com ela em qualquer momento. Estando na sua casa, estando aqui, ela pode morrer a qualquer momento. Aí eu falei, tá, podemos todos, inclusive você agora, né? Vamos abordar com mais, né? Não, aí, enfim. Aí, vamos melhor... Aí, liguei pro Felipe no meio tempo, ele voltou para Botucatu, que ele tava voltando já para casa. E daí, chamei meus amigos, não conseguia falar pro meu pai, não conseguia falar pra minha mãe, não tinha coragem. Aí, eu lembro que eu saí da UTI, eu me despenquei, não sei como eu não desmaiei, veio um monte de gente em cima de mim, eu chorando, e eu, sabe quando a pressão cai, assim, nossa, eu sozinha ali? Emocional, muito. Aí, nesse meio tempo, meus amigos levaram o Felipe, a gente subiu na capelinha ali de Rubião e ficamos ali. Eu preciso me acalmar, eu sentei, fiquei com o Felipe. Depois outros amigos vieram, que eu falo que esses nossos amigos são anjos na nossa vida, sabe? Porque se não fossem eles, assim, eu não teria a força que eu também tenho hoje. E daí a gente foi para casa de um deles, e daí eu fui entendendo, fui acalmando e entendendo o que estava acontecendo, né? E a gente fala que eu falo que diagnóstico não é o fim, porque tem muita vida ali. A Maria é vida, né? Então, a partir daquele momento, eu olhando para ela na maca, eu falava assim, não importa se ela não pega o pé. Não importa se ela não senta ainda, ou se ela... Nem sei se ela vai rolar, mas pra quê que vai... não tem por que ela rolar no tempo certo. Ela pode rolar com 10 anos e tá tudo bem. O que importa é que eu preciso dela aqui, né, viva. E não... Aí mudou a chave de novo, depois daquilo. Eu entendi que não importa mesmo, eu não queria ficar sem ela, né? E daí foram longos, mais 10 dias para ela voltar a respirar sozinha, porque realmente foi pneumonia, então afetou, né? Aí depois a médica veio falar mais comigo, exames, que daí foi diagnosticar mesmo e saber que foi isso. E daí, do leite mesmo que ela tomou. O leite tomou. que ela tomou. Mas também, talvez, pode ter sido que eu tava na fase de dar papinha normal pra ela. Só Pode que ela ter não sido pode nessa hora. comer papinha normal por enquanto. Eu não entendi, eu não queria entender isso. Eu queria que ela comesse o arroz, eu queria que ela comesse o feijão, eu queria que ela comesse o brócolis, eu queria, né? E hoje não é assim que funciona.
Ela tem que comer o pastoso, né? O pastoso, eu tenho que bater cada um. Então tem época que eu bato cada um separado, tem época que eu bato tudo junto. Então, e ela come. Come. Enfim. E daí a médica, a doutora Andréia, lá de São Manuel. Sim. Ela é uma das neuros também que conhece a Maria, né, que cuida dela. E ela falou assim, Laís, foi uma pneumonia aspirativa, né? A gente fechou esse diagnóstico, porque durante esses 15 dias, 20 que ela ficou internada, eu achava que era neurológico. Poderia ser caso mais grave, né? Então, tava quebrada a máquina da ressonância na época, eu cogitei levar ela para fazer fora. E ela falou assim, não vai levar. Espera, tá tudo bem, ela tá respirando sozinha de novo, ela vai receber alta. Mas foi pneumonia aspirativa, então você tem todos esses cuidados de não dar o TT pra ela mais deitada. Tudo que as fonos sempre falavam pra mim, né? E que depois elas, nossa, falaram assim, Laís, não pode dar mamar pra ela deitada, por que... Né? Eu já falei tanto pra você, assim, mas aconteceu, né? E daí ela falou assim, se eu pego... Isso eu levo pra mim sempre. O exame dela tá aqui, a imagem dela tá aqui. Não é a mesma menina que eu vejo aqui. Aí ela virou pra mim e ela falou assim, você sabe o que é, né? Aí eu falei, é um milagre. É o nosso milagre, porque não tem explicação. Ela tem muito acúmulo de água na cabeça. Muito. Interna, se você vai ver o exame dela, a ressonância, internamente, ela tem muita água. Tem bastante estrutura, formou a estrutura cerebral, ela cresceu, mas ela ainda tem muita água, então não se explica. E depois desse episódio, ela nunca teve H1N1, todo mundo teve da minha família e ela ficou intacta. Passou pelo H1N1, tomou o Tamiflu e até hoje, perfeita. Não dá trabalho, sabe? Não dá. E a gente fala, a criança típica dá trabalho. Demanda mais tempo, realmente, mas é como uma criança normal. E quando dá febre nela, eu falo, meu Deus do céu, aí vem, sabe? Quando Aquele trauma, né? Tanto é que até hoje eu não tenho confiança de ficar sozinha com ela ainda. Pra mim é um processo bem, assim, difícil que eu venho trabalhando diariamente. Medo, não. De ficar sozinha. É super entendível isso aí, né? Sim. Compreensível, né? Que eu digo. Olá, e você, né? Fala um pouco sobre você, né? Você, só a maternidade em si já muda a gente, né? Mas assim, você como mãe, dentro da sua rotina, né? O que você visualiza assim que mudou, Laís, hoje? Né? Nossa, Conta mudou pra gente tudo. sobre a Laís. Mudou tudo, porque antes o meu trabalho vinha sempre em primeiro lugar. Então, antes de eu saber do diagnóstico dela, eu falava, com 5, 6 meses ela já vai pro berçário, né? Já vou colocar ela na escolinha. E com 2 anos eu não coloquei ela ainda. E também não tô com pressa de colocar. Mas mudou tudo. Só que eu fui me encaixando dentro da vida dela. Eu fui encontrando um espaço pra mim, assim. No início foi bem difícil, eu voltei a trabalhar ela estava com 2 meses, eu não aguentava mais ficar dentro de casa. Não aguentava mais ter aquela rotina. E daí eu fui voltando aos poucos, sabe? Fui voltando a me cuidar aos poucos. Eu falei pra Má, vindo pra cá, eu não tive aquele puerpério de não aceitação do corpo, de esgotamento. Não teve essa Não tive oportunidade. Eu não tive esse Não dava nem pra espaço, pensar. não dava. Então, veio depois, assim. O baque veio depois. Não vou dizer que é fácil, sabe? Porque hoje tudo gira em torno dela. Tudo em torno dela. Então, aí eu fui me deixando, assim, né? E pra conseguir novamente a me reerguer e querer ter outro filho, meu Deus do céu, como é possível? É muita coragem, né? É muita coragem. É muita coragem. Mas, assim, e eu levo minha vida... Tô levando dentro do possível, assim, de trabalho e ela. E levo elas nas terapias, porque precisa, né? Dos estímulos. Então, eu fui me adequando dentro dos horários dela.
e tá tudo bem. Sim. E tudo foi se encaixando e vai desencaixar e vai encaixar de novo. E assim, vou vivendo. Agora esperando mais um. Agora essa história é maravilhosa, E dona começou Clara. na barriga de novo. Começou de novo, eu falei pra Mavindo, nossa, vai ser tudo diferente. Eu não tive um momento de amamentação, de acordar durante a noite pra dar o TT, pra dar o, né? Enfim, tô pronta. Disposta. Disposta a começar tudo de novo. Ou escrever uma nova história. Olá, e assim, eu fiquei sabendo também que tem uma outra história que você quer compartilhar com a gente, de um sonho aí que você teve. E daí eu queria que você contasse, né, dividisse esse sonho com a gente, contasse o que ele significou pra você. Eu nunca tinha sonhado com ela. E daí tinha outras pessoas, sonhei com a Maria, sonhei que ela tava já andando, que ela tá falando, né? E eu tenho certeza absoluta que ela vai fazer isso, que ela vai, mas assim, no tempo dela, né? E daí, tanto é que tem uma pessoa muito especial que cuidou de mim quando eu morei fora, e ela veio de São Paulo pra cá, ela trouxe um vestido amarelo, ela falou assim, eu sonhei com a Maria, com esse vestido amarelo. Acho que ela mais ou menos bate com o sonho que eu tive, né? Que o vestido é grande, é gigante, assim, deve ser o número 4 ou 6. E daí ela falou assim, ela tava andando com esse vestido. Então você guarda esse vestido pra você usar quando ela estiver andando. Que linda essa pessoa. A tia Lu. Ela foi minha mãe, zona, lá em São Paulo. E daí, eu sonhei com ela esse ano. Eu tava sentada e o rostinho eu não consegui identificar, mas eu lembro do cabelo dela bem enrolado, comprido, assim. Magrela, alta, igual o pai. E daí ela chegou na minha frente, ela falou assim, mamãe, eu vou andar com 5 anos. Porque pra mim ainda é muito difícil. Eu não tenho força pra fazer isso agora. E nisso ela saiu, correndo pra brincar. E daí parecia no sonho que ela tinha uns 10 anos, assim, que ela era grandona, sabe? E daí ficou marcado, eu acordei e falei assim, meu Deus, eu sonhei com a Maria, nunca tinha sonhado com ela. Nunca. É igual sonhar com a Ana Clara, né? O pessoal, eu sonhei que é um menino, sonhei que era um menino. E com a Ana Clara eu sonhei com ela, a minha avó segurando ela. A sua mesma avó. A mesma avó segurando ela. E eu não conseguia ver o rosto. Então eu não soube se era uma menina ou um menino, porque tava uma incógnita, né? E daí foram esses 2 sonhos, assim, mas o da Maria me pegou, porque todo mundo, eu sonhei que ela tava no meu casamento, e você tava grávida de outro filho, e ela tava correndo, então, eu sonhei que ela tava brincando no seu quarto, ela tava falando. E eu falei, nossa, e eu fui guardando esses sonhos, né? Até que ela apareceu pra mim, depois de muito tempo. E foi assim. O vestidinho aí, tamanho. O vestidinho, tamanho Tamanho 6. histórias é a fase. A minha menina tem 5 anos e usa ali. Tamanho 6, tamanho. O vestidinho tá lá. Toda vez que eu vou arrumar o guarda-roupa dela, tá ali. Olha, lindo. Veremos isso, com certeza veremos isso. Mas pegando esse gancho, né, do sonho, das coisas que você espera, né, do desenvolvimento dela. Se você se sentir à vontade de trazer um pouco pra gente, que você comentou que ela tem 2 anos, né? Sim. Mas ela tem o atraso. Como que é essa rotina dela, esse atraso? O comportamento dela corresponde, talvez, a qual idade? O que você precisa fazer diariamente? A médica, a neuro, uma das residentes, ela sempre falava isso pra mim. Laís, você vai trazer ela aqui, a gente vai avaliar como ela tá se desenvolvendo. Né? Existem os marcos do desenvolvimento, que foi por isso que eu comecei a negar ela naquela época, porque ela não foi dentro dos marcos. E daí, dentro desses marcos, a gente vê o que ela está fazendo. Hoje, a rotina dela me dói assim, um pouquinho no coração, sabe? De ter que colocar ela sempre sentadinha na cadeira, ou ter que levar ela de cadeira, não cadeira de rodas, mas a gente adaptou um carrinho para ela, então com todo o conforto possível, sabe? Mas hoje ela tá com 2 anos, ela deve estar com desenvolvimento, depende, eu não posso te falar que ela
tem de 8 meses, porque ela não rola ainda. Ela não senta, ela não consegue ter força para sustentar a cabeça dela ainda, porque ainda é desproporcional. Mas ela balbucia, ela começou a falar dá, agora. Então, são alguns marcos que ela vai tendo, e daí às vezes ela dá um impulso dela querer ficar em pé. Ainda para ela é difícil, ela não tem força, porque se ela não sustenta a cabeça ainda, ela não tem a noção ainda que ela tem a força da perna de ficar em pé. Às vezes, dura uns 2 meses esse marco dela querer ficar em pé. Depois ela esquece. Aí ela parte para outra. Aí ela quer ficar de bruço. Era assim, não ficava de bruço de jeito nenhum, porque a cabeça era pesada. Então, quando ela levantava a cabeça, ela era muito difícil. Então, hoje ela já fica. E tá durando esse marco. Eu falo, nossa, eu tô curtindo, né? Porque daí eu colocava ela no colo, ela ficava, quando ela nasceu, depois ela teve um tempo que ela odiava, chorava, ficava muito nervosa, então eu tirava. Então, são esses, assim, esses cuidados. Tentar não deixar ela deitada muito tempo, né? Tentar deixar ela inclinada ou sentada e fazendo esses estímulos. A doutora Juliana, ela falava assim pra gente, se vocês forem pais que vão deixar a Maria deitada o tempo todo, ela vai ficar deitada o tempo todo. Então, implica mesmo na rotina normal de uma criança. Ela precisa de estímulo. A Maria precisa triplicado. Então, coisinhas pequenas, por exemplo. Não pode dar tela pra ela. Eu dou tela, porque estimula a visão dela. Né? Então, eu diminuo o som, eu aumento o som, eu vou para cá, eu vou para lá. Ela segue o objeto, eu pego o livro e pego aquelas cartinhas preto e branco e fico estimulando. Então, ela precisa ter esses pequenos estímulos, né? Tanto deitada, quanto de lado, quanto sentada. E agora a gente vai começar a colocar em pé. Então, não são objetos, mas, por exemplo, um carrinho que a gente paga o quê? 3 mil reais num carrinho normal, 2 mil e pouco. O dela, todo adaptado, é 26 mil reais. Né? O carrinho que a gente adaptou para ela agora, eu peguei na Cresci Perdi, porque eu vi que eles postaram e ele era grande. Aí eu levei para um fisioterapeuta em Botucatu e ele falou assim, dá para fazer. Tal, esse valor. Tudo bem, vamos adaptar desse jeito. Aí agora para ela ficar em pé, se chama parapódio. Tal valor. Então vamos investir no, né? E eu lembro quando eu fiz o aniversário dela de 1 ano, a gente preciso de, se você quiser dar roupinha, você dá roupinha. Se você quiser dar brinquedos para estimular, você dá brinquedos. Se você quiser dar Pix, faz um Pix. A gente pagou o carrinho dela com o Pix do aniversário. E pra, né, se futuramente ela precisar desse carrinho, a gente faz vaquinha, rifa, porque, né, é um preço de um carro. 26 mil reais. Daí eu fico vendo na rede social as mães atípicas. Tem uma mãe de São Manuel que também tem um filhinho que vai fazer um intensivo agora fora da cidade, porque aqui no interior a gente não tem um intensivo de fisioterapia. Ela precisa de 20 mil reais. Então, assim, demanda tempo, demanda dedicação, demanda dinheiro. A gente precisa ter dinheiro, né? E infelizmente a Unimed, que é o plano que a gente tem, não cobre tudo isso. Não cobre tudo. Né? Graças a Deus a Maria tem a APAI, então a gente leva ela na APAI. A gente tem uma outra fisioterapeuta que é da época da Mari, que é a Rita. Então ela cuida da Maria, assim, como se fosse dela. Aí tem fono que é na APAI, tem a hidro que é na APAI, então tudo é na APAI. Porque se a gente fosse bancar tudo isso, a gente não tem condições de bancar todas essas terapias, que a gente ia ter que viajar para Bauru, a gente ia ter que viajar para Botucatu. Eu falo que se eu tivesse mais condições, eu daria muito mais para ela, né? Mas é um custo de vida muito caro, muito. Sim. Mas a gente faz o impossível para ela ter o que ela precisa. E é isso.
E agora? Não, é essa questão do estímulo, né? Porque ela foi falando e eu fui pensando, tipo assim, uma criança neurotípica, ela também precisa do estímulo. Você tem que estar ali colocando ela sentadinha para entender que ela vai sentar. Você tem que colocar ela em pezinho, segurar a mãozinha para ela entender que ela pode andar. E aí, tipo, no seu caso, como ela vai andar mais tarde, então você já precisa de um outro suporte que te custa emoção, que te custa dinheiro. Quando a gente tirou ela do berço, porque depois que ela teve o episódio da febre, eu não conseguia dormir mais longe dela, da internação. Então ela dormia comigo no nosso quarto. E daí o Felipe, coitado, ficava na cama de solteiro no quarto dela, desconfortável, né? Aí ele, não, tem que mudar isso. Aí eu queria muito uma cama montessoriana, sempre foi meu sonho. Pra ela não é possível, porque ela não tem ainda esse impulso de estar deitada, virar de ladinho e sentar. Então, a minha mãe cuida dela, o meu pai cuida dela, todo mundo cuida dela. Não é possível a gente pegar ela do chão e colocar ela, pegar ela confortável em pé. Sim, entendi. Então, a cama Faz montessoriana sentido. já saiu. Então, a gente comprou uma cama normal, box, alta, pegamos a mais alta que tinha ali, para ela ficar confortável. Então, são esses pequenos, mas assim, que tá tudo bem. Sim, mas é que a gente vai pensando, são pequenas expectativas que vão sendo frustradas, né? E que acaba levando para um lugar de sombra mesmo, de negação, de porquê, de questionamento. Exato. Né? E daí, em termos dos estímulos, chegou uma época que a minha terapeuta falava assim, Laís, você é mãe dela, você não é fisioterapeuta. Porque eu estimulava ela tanto, eu fazia tanta coisa com ela, que daí frustrava a minha expectativa dela não fazer, porque ela não tá pronta para isso ainda, e eu ficava estimulando. Então, foi daí que surgiu a negação. De eu ser uma fisioterapeuta ao invés de ser mãe. Aí a minha terapeuta falava assim, você só precisa brincar com ela, não precisa fazer mais nada. Deixa que o trabalho da físio, quem faz é a físio. Exatamente. Você é mãe. Então, para isso entrar na minha cabeça, foi muito, porque assim, eu vejo no Instagram, aí eu vejo, mãe, não, tem que fazer isso. Aí a fisioterapeuta cobra, não, você tem que fazer isso com ela, tem que colocar ela sentada, tem que ficar tanto tempo em pé, e não sei o que. Aí, com a rotina que a gente tem, é difícil. Mas a gente foi encontrando caminhos ali, né? E eu falo, a minha família, a gente nunca teve uma criança com deficiência. Sempre perfeitinhos, tudo normal. E é incrível como eles conseguem cuidar dela, como eles aprenderam a cuidar dela. Eu chego em casa na casa do meu pai, assim, a minha tia já fala assim, ih, a sua mãe chegou, ela vai ficar brava porque você tá deitada. Vou mesmo, eu falo, tem que colocar essa menina sentada. Aí eles vão lá e colocam ela sentada. Ai, e delícia. assim vai. E a Lá, queria contar só, a Lá, um dia, eu passando lá o feed do Instagram, vi a Laís num vídeo maravilhoso. Se vocês puderem clicar, eu acho que eu mandei esse vídeo pra vocês. Mas quem tá ouvindo aí, né? Deixa o link na legenda do Pode episódio. ser. Ela contando que agora é uma nova fase ainda, tá grávida da Ana Clara. E ela falou num vídeo, e gente, eu contei pra ela depois. Laís, o dia que eu vi, eu chorava. Eu chorava, tipo assim, de felicidade, de tanta coisa que passa na nossa cabeça. Poxa, que coragem, que incrível, que inspiração, que força. Traz um pouco dessa sua experiência. Que amor, amor pela Maria, amor pela vida, amor agora pela Ana Clara, pela família. Foi quando a gente, né, eu já tinha falado aqui que quando ela nasceu, eu achei que tinha sido a única vez que eu tinha passado por aquela emoção toda, né? E o Felipe falava, sempre, quero ter 2 filhos. Aí ele falou, nossa, eu não queria nenhum. Eu tinha medo de ter uma filha, você quer ter 2? Aí, bom, enfim. Aí foi passando o tempo e ele não queria mais. Aí ele, não quero. Aí eu, tudo bem, também não quero. Aí foi surgindo essa vontade, sabe, dentro de mim, assim, inexplicável. Eu quero ser mãe de novo, eu quero tentar de novo. Quando começou a surgir essa vontade? Ano passado. Ano passado? Foi. A Nayara especulando. Ah lá, ó. Não, tá tudo bem, ainda não apareceu. Tá no tempo aí, ó, quase 2 anos. Foi ano passado. Aí eu comecei a falar com a minha terapeuta,
com a Simone, que aplica o bem, que faz muito bem também. E daí elas foram, não, tudo bem, é possível, né? Ou tá muito cedo. Porque teve uma médica lá atrás, né? Que chegou a falar, falou. não, se você pensar, vai vir igual, né? Mas aí, espiritualmente falando, a história da Maria, né, já foi falado pra mim, que é a história dela. Né? Ela veio desse jeito porque ela tinha que vir desse jeito pra nossa família, ponto. E que se eu quisesse realmente ter outros filhos, eu poderia tentar. Por que não? Aí eu comecei a falar com o Felipe. Falei assim, Fê, vamos tentar. E meu pai e minha mãe, não, é muito cedo. E o Felipe, não, eu não quero. Aí eu fui tentando, sabe, amolecendo o coração. E daí marquei consulta com a Fernanda. Eu falei assim, Fer, eu quero engravidar. Sozinha eu fui. Aí ela falou assim, então, primeiro de tudo, você tem que falar com o seu esposo. Tudo bem, eu falo com ele, mas já me passa as vitaminas aí que eu já vou começar a tomar. Que o resto você deixa pra mim, dá um jeito. Nossa, e não falei pra ninguém, né? Assim, eu falava, tô com vontade de... Bom, isso foi em dezembro. Aí passou o Natal, a gente conversou, falei assim, eu quero ter outro filho, vamos tentar? Aí ele falou assim, ai meu Deus do céu, mas Que você menino! De colocou novo alguma você com coisa essa na história. cabeça. Aí ele, vamos. Isso foi sei lá, foi tudo muito contadinho. No começo de janeiro, entrei no meu período fértil. No dia 16 eu descobri que eu tava grávida. Olha lá. Foi muito... Então era pra ser, né? A Ana Clara lá em cima, eu sempre falo, a Ana Clara assim, Já né? tava ali, ó. Pronta ali, ó, vai. Tava só esperando. Logo quando eu descobri, eu marquei um reiki com a Andrea, né? Aí ela falou assim, Laís, tem uma fila de espírito de criança que quer ser seu filho, que você não tem ideia. Então tudo ali com a roupinha de índia. Maravilhoso, gente. Ai, Experiência gente, muito que diferente gostoso. agora, Muito, né? Lá? muito. Mas assim, ainda o medo persistiu ali, né? Tanto é que eu falo para as médicas, me mostra tudo. A doutora Tereza, ela sempre fala, qualquer ultrassom que você venha fazer aqui, eu vou fazer um morfológico, tá bom? Eu vou medir tudo, vou te mostrar tudo. Então, tem que ser assim. Que carinho, né? Porque, poxa, isso é empatia, né? Pela sua história de vida, né? É isso aí. Olá, e agora eu gostaria de trazer um ponto, porque assim, ó, depois que eu fui mãe, principalmente, né, eu comecei a perceber melhor ali os olhares das pessoas, como as pessoas realmente julgam e olham ali para as mães diferente, né, para as crianças que às vezes estão dando um trabalho, fazendo para algumas situações que acontecem no dia a dia, que a gente sabe que acontece. E daí eu queria saber de você, se você também sente que falta um pouco de empatia nas pessoas, se você já presenciou algum tipo de julgamento, algum tipo de olhar diferente. Já. Na verdade, meu maior medo sempre foi esse, né? E daí, antes dela nascer, já teve, né? Até contei uma pra Mária vindo pra cá. E, eu vou dar como que chama? Aquelas tiarinha, né? Nem comprei pra Ana Clara, porque eu não quero essas faixas. Eu não quero. Aquela faixinha de Picota. meia. Tá. Antes de saber do diagnóstico, né? Uma pessoa chegou pra mim e falou assim, minha mãe sempre faz, eu vou te dar várias. Eu falei, tudo bem. Aí, depois que a gente soube, que ficou, né, viu que a cabeça ia crescendo, eu falei assim, então, minha mãe mandou esse presente pra você, mas não são as faixas. Porque, né, eu falei pra ela, a gente não sabe o tamanho que a cabeça da Maria vai nascer. E se não servir? Aí eu falei, tudo bem, não precisa de faixa. Respirei fundo e segui trabalhando e fui. Não tenho contato mais com essa pessoa, cortei. Que bom. Gente do céu, as pessoas têm que ter um pouquinho mais de tato, Não, né? não tem. Não, eu falei assim, de ó, compaixão, de gente, empatia. Mas, gente, é muito bom senso, né? É tipo assim, é um mínimo de bom senso. É o tiquinho Não de bom senso. precisa, É gente. tipo assim, respira uma respiração a mais, você vai ver se você vai falar isso. Uma respiração a mais. Pra você ver Hoje se eu tô você mais vai falar. preparada para responder. Por exemplo, a minha mãe passou por uma que um conhecido nosso lá de São Manuel perguntou para ela, nossa, mas qual que é a perspectiva de vida da sua neta? Aí ela, você sabe da sua? Uau. Tá certo. É isso aí. Aí ele falou, não, eu falei assim, então, eu também não sei da minha e não sei da minha neta.
Quem é que sabe? A médica. Ai, A médica que gente! falou pra você, ela pode morrer a qualquer momento. Pô, todos podemos, Sim, né? exatamente. Estamos todos sujeitos a morrer. Exato. Meu Deus. Aí foi acontecendo, né? Por exemplo, aí ela tem baixa visão. Então, tem que chegar muito pertinho dela, pra quem ela não conhece, né? Primeira vez que eu levei ela no mercado. Porque é difícil levar ela pra esses lugares, porque desmonta carrinho, monta o carrinho. Sim. Agora ela tá pesada, né? Mas assim, tudo que a gente pode, a gente leva. Ainda tenho... A Maria desfilou, tá, Desfilou, gente? saiu no carnaval. Desfilou no carnaval, desfilou em desfile de moda, tá bom? Aí não é pouca vai nos coisa. espetáculos de dança, a gente leva, coloca o fone de ouvido nela e ela fica plena lá. Enfim. Aí chegou essa moça, parou na frente do carrinho dela e ela, né, novinha, não tinha nem 1 ano ainda, eu acho. E ela tava inclinada pra trás, assim. Aí ela começou, oi Maria, não sei o quê. Aí eu vi que ela tava falando com a Maria, cheguei perto. Aí ela falou assim, ela não tá me enxergando? Aí eu falei, então, a Maria, ela tem baixa visão. Ela falou assim, e daí você tem que chegar mais perto dela pra ela te enxergar. Eu falei assim, mas ela não vai nunca me enxergar? Aí eu falei assim, eu não sei te responder. Uma preocupação não é minha enxergar, meu, quem é você na fila do pão? Se você quiser, você pode abaixar e falar com ela. Aí eu abaixei e falei assim, Maria, tem uma pessoa que quer falar com você. E fui conversando com ela. Aí ela, bom, passou. Aí eu peguei e postei no Instagram, né? Aí eu fui postando coisas e que a gente foi vivenciando, né? Então ali é sempre o meu lugar de desabafo. E também conscientizar. Conscientizar, exatamente. Porque quando eu descobri dela, da Maria, eu não sabia de ninguém da cidade. Então eu fui postar mesmo para realmente as pessoas saberem que tá tudo bem ser diferente, né? E daí É uma essa super mesma coragem. pessoa depois chegou em mim, a gente tava no Corpus Christi, né, com o carrinho dela. Ah, ela não tá andando ainda? Ai, que amável. Ai, que amável. Para uma mãe, eu sinto isso, porque para uma mãe já é difícil escutar. Nossa, mas já tá na idade, 1 ano e 3 meses, não tá andando ainda, você não tem estímulo para ele. Você não tá andando. Os meus andaram todos com 1 ano e 3 e eu ouvi muito, tipo assim, mas o meu andou com 11. Então, Mas o meu com 9 já tava de pé. Então, uma Isso, maternidade típica Já é então, difícil. isso que eu tô falando. Tipo, Aí assim, a pessoa já enche o aí nosso vem saco. toda uma situação e aí você vai e faz o quê? Pergunta. É incrível isso, Guarda gente. pra você. Guarda. não Sem guarda, necessidade né? nenhuma. Não guarda. Mas assim, eu vou... É por isso que eu exponho. Eu conto, eu falo, porque para as pessoas lerem e entenderem que ela é diferente e que tá tudo bem ela ser desse jeito. Né? Não tem por que ficar questionando, trazendo esses questionamentos que não levam a nada, né? Exato. E talvez a pessoa nem tenha consciência que machuca. Então, eu acho que é um ponto, tipo assim, a gente vive numa sociedade que falta mesmo empatia, né? Num geral, chegamos num ponto aí que tá difícil para todo mundo. Mas eu tenho pra mim que a maioria das pessoas não fazem por mal, né? Não é uma pergunta, tipo, pra te ofender, pra te machucar, pra me machucar quando me questionaram por que com 1 ano ainda não dava. Porque eu quero que na festinha de 1 ano ele esteja andando. Tá, pra mim isso não é tão importante, então deixa ele andar a hora que ele quiser andar, enfim. A gente vai meio que levando e passando ali, né? A pessoa podia ter guardado pra ela. Eu acho que falta empatia no geral. E falta também um pouco de respeito, será que seria a palavra? Sim. Né? Pelo próximo. Sim. Eu acho que se puder deixar um recado, assim, para essas pessoas que, eu sei que não estão falando por mal, mas qual seria o recado que você daria pra Mas essa pessoa, machuca, né? mas Machuca, pô. pra começar, Entenda que machuca. Machuca. Né? É isso. Machuca. Como eu falei, eu sempre tive esse maior medo do que as pessoas Foi a iriam... primeira coisa que você trouxe. Quando eu engravidei e tive o diagnóstico, eu pensava o que as pessoas vão pensar. A gente é uma sociedade que se preocupa muito com o que o outro fala, porque somos sociedade, né? E precisamos conviver com os outros.
E daí, do mesmo jeito que ela mudou a Maria mudou o meu jeito, né? Porque eu nunca tinha tido contato. Eu sempre trabalhei com criança, com menina, dando aula para criança. Então, eu nunca tive contato com nenhuma criança com deficiência. Então, chegar até mim, isso também foi difícil, né? E daí, é tentar olhar ela como é uma criança normal. É uma criança que vive, é uma criança que brinca do jeito dela, é uma criança que sorri, é uma criança que interage, é uma criança que chora, que se alimenta. Ela é normal, né? Basta você enxergar isso. Sim. Se você não enxerga isso, se você enxerga ela diferente, aí eu não posso fazer nada, né? Se você enxerga ela diferente, o problema é seu. Guarde pra você, Mas né? assim, Eu É o falo nosso que ela olhar, é é o nosso diferente, olhar. porque ela é única, né? Ela é única, ela tem o jeitinho dela, mas assim, é diferente uma pessoa de fora, né, ter esse olhar. E eu falo que eu comecei a trabalhar na PAI como professora de dança. Então, quando eu entrei ali, parece que deu assim, nossa, eu enxergo ela em cada um dos meus alunos. Eu consigo ver a Maria ali. O jeito de andar, eu já imagino ela andando, eu já imagino ela querendo falar do jeito que eles... né, do jeito que alguns ali têm o jeito de falar mesmo, né? É diferente, mas eles estão falando. Estão se comunicando. Eles estão se comunicando de alguma maneira. Sim. E mesmo se ela não falar, ela vai se comunicar, ela vai arrumar um jeito de se comunicar. Mas aí, para as pessoas, né, o recado que eu tento deixar é olhar com mais amor, né? Porque é complicado querer que as pessoas enxerguem diferente, assim, o que a gente enxerga. Mas olhar com mais amor para Maria, mas olhar com mais amor para você. Também, porque eu sempre penso nela em primeiro lugar, né? E depois eu sofro lá sozinha no chuveiro. Eu falo que o chuveiro é meu momento de chorar, né? Mas foram poucos os casos, assim, que eu acho que a exposição dela demais tem ajudado, né? Não tive mais nenhum episódio, mas eu sei que eu vou ter. Eu sei que eu vou ter. Ontem aconteceu uma coisa muito, assim, anormal. Eu fui na Pernambucanas escolher roupa, né? Tava muito frio, não tinha mais roupa. Chegou uma moça que é muito conhecida minha, e ela virou pra mim e ela falou, eu preciso fazer uma pergunta. Você leva a Maria na Unesp, na visão subnormal? Aí eu falei, eu levo. Aí ela, porque eu preciso voltar pra lá, eu não consigo. Eu falei, mas por quê? Assim, porque eu tenho baixa visão. Aí eu falei, ela falou assim, eu sou deficiente visual. Eu falei, meu Deus. E dali a gente pegou a conversa, a gente ficou ali quase uma hora conversando, e ela chora, e eu choro, e ela fala que para eu não prender a Maria nessa bolha, sabe? De expor ela, que tem que levar, que tem que as pessoas terem consciência de que ela é desse jeito, que ela é assim. E foi assim, uma conversa muito... Eu não esperava. Primeiro que eu não conhecia, eu não sabia que ela era, né, deficiente visual. E a Maria também apesar, né, e enfim. E ela me abriu mais um leque, assim, tirar da bolha, não ter medo da bolha. Ela falou assim, Laís, eu tenho 40 anos, os meus pais, antigamente, não me colocaram na bolha. Não tenha dó da sua filha. Ela falou isso. E eu preciso que as pessoas esse ter não dó tenham leva dó. a gente para um outro caminho. É isso mesmo, não pode. Ai, que dó, tadinha. Não fala isso, né? E daí eu não ter dó da minha filha, não ter pena dela, falei assim, nossa, vou pensar, vou olhar pra ela sem dó agora, vou, né, vamos lá. E daí, mas muita gente fala disso. Ai, que dó, tadinha, né? Poxa vida. Aí falo, tadinha mesmo. Tadinha, e segue o jogo e tentar não deixar esse tadinha entrar na sua mente, né? Hoje Isso é a gente difícil, usa gente. o termo de capacitismo, né? Quando as pessoas não têm essa consciência maior de uma pessoa com deficiência.
Então, na nossa cidade, você sabe que ali não tem não é acessível, né? Tanto é que o prédio que a gente trabalha hoje é alugado, não tem acessibilidade nenhuma. E eu luto, eu falo pro meu pai, a gente precisa de um prédio que não tem escada ou que tem elevador, que seja plano. Isso aí vai chegar. Isso Vai. aí vai chegar nesse ponto. Sim, Que vocês porque não vão tem. decidir. Não tem. Andar com ela no carrinho, é assim, ela... As vias, né? Nossa, Calçadas. na rua, e às vezes ela é muito sensível, então ela faz assim, Assusta, porque muito tá fácil. sacudindo muito, cara. Exatamente. Tanto é que a nossa casa, quando a gente construiu, tem degrau. Eu falei pra Mari que a gente vai sair de onde a gente tá pra ir numa casa mais plana, pensando nela, né? Porque a gente não sabe até quando ela vai precisar do carrinho. Eu sei, até os 5 anos. Mas, né, vai precisar de uma cadeira de rodas. Ela vai precisar. Então, aceitar que ela vai precisar de uma cadeira de rodas foi muito difícil pra mim. Então, hoje eu já olho isso sem dó mesmo. Assim, ela vai precisar e tá tudo bem. A gente adapta, a gente faz de tudo para ela estar bem. Bem. Ai, que Ai, demais. que inspiração isso, que meu você Deus. é, lá. É só isso. Só posso agradecer você aceitar estar aqui, né? E falar, porque acima de escutar a história da Lá É aprender conscien- com tudo isso aprender e também, também né? conscientizar as pessoas, né? Sim. Mas é isso, assim, muita gratidão por você ter vindo. Nossa, para mim foi muito bom poder falar, assim. Parece que foi passando um filme na minha cabeça, porque eu sempre falava assim, nossa, um dia eu vou falar, um dia... E daí vivenciar tudo isso de novo, falei assim, nossa, a gente já passou por tudo isso. E deixa eu falar, sabe como que você tá aqui, que dá força, assim, dá inspiração? Sorrindo. Né? Sorrindo. E eu tô aqui Sorrindo. pensando que... E nós estamos Chorei aqui tanto. as três, assim, não falamos nada, ficamos muda. Mas Tirou as é um episódio de palavras. escuta, né? É um episódio de escuta esse. E eu fiquei aqui pensando enquanto ela estava falando, né? Porque ela traz com uma leveza, um tato, um carinho, um amor, assim, que lógico, é um amor de mãe, ele transforma. Mas que tem muito a ver com o que a gente sempre fala das lentes que a gente olha para o mundo, entendeu? Porque ela tinha todos os motivos para falar, poxa vida, tadinha da minha filha, tadinha de mim, tadinho de todo mundo aqui, tadinho do meu marido, que foi dormir na caminha de solteiro e que vai ter que mudar de casa, e tadinho Se que gastou apegar 20. nesse coitadismo, né? E viver esse coitadismo, porque... E também não seria cabível de julgamento, porque cada um sabe a lente que tá usando para enxergar a vida, sabe? Mas eu tenho certeza Então, que fica muito mais difícil. Fica muito mais pesado, se difícil, você é lógico. se O apega nisso. fardo vai ficando muito mais pesado. E a gente sempre traz isso aqui, né? Da lente que você tá olhando para a situação. E olha que situação delicada, inesperada, porque ninguém espera, né? A gente trouxe isso no episódio com a Késia. Ninguém planeja esse tipo de situação. Ninguém almeja, espera por esse tipo de situação, mas ele acontece. Então, acho que agradecer por você ter se disposto a falar pela primeira vez e ter falado assim com uma leveza. E que não quer dizer que é fácil, Não. Não, mas que pelo contrário. você buscou encarar de uma outra forma para tornar menos difícil, talvez, né? E não só eu, a minha família toda. Eu falo que ela nasceu na família certa, na casa certa, com as pessoas certas, porque se fosse qualquer outra família ali... Em todos os momentos que você trouxe do seu marido também, da UTI, dele chegar lá com um sorriso e falar, e tá tudo bem, e tempos depois ele essa te contar força. que ele chorou, que ele sentiu medo no coração, mas ele tá ali segurando, né? Nossa, não tenho... Eles dão muita força, assim, quando eu falo pro meu pai... Nossa, pai, tá difícil pra mim, a Maria não senta ainda, é difícil, é pesado. Eu falo assim, calma, ela vai sentar. Então, ele, assim, ele é um alicerce, ele e minha mãe ali, se não fossem os dois, porque meu marido, né, a minha sogra faleceu de Covid, então ele tem nos dois também ali, eles são, meu pai e minha mãe é o que dá força pra gente seguir. E daí foi surgindo, né, a Dinda, a minha irmã, as tias, Vai os crescendo amigos, a rede, né? as pessoas que não, Sim. tchau, não agrega. E daí foi surgindo, né? E foi crescendo, e por isso que eu tô aqui firme e forte, sorrindo, porque olha,
E parabéns pela sua história, Obrigada. parabéns por você ser essa mãe forte. E eu tenho certeza que a Maria tem muito orgulho dessa mãe, a Ana Clara vai ter muito orgulho dessa mãe. Parabéns Obrigada. mesmo. Elas escolheram Obrigada. bem a mamãezinha pra vir, Escolheram né? Com certeza. A filhinha ali de filhos no plano espiritual. Toda assim, ai, minha vez, é minha vez. Também quero uma mãezona assim. É muito. Se eu pudesse, eu teria mais. O meu pai fala, não, vai parar. Você quer? Aí, aquilo que a gente falou, né? Se eu pudesse, ia ter mais, assim. É tão gostoso, mas... É gostoso, mas... É intenso É também. intenso Tem demais. que saber Isso o nosso, até onde a gente tá ali com a energia suficiente, sobrando, né? Sobrando, certeza. difícil, Sobrando, né? Sobrando não, mas... Disponível, talvez. Disposta, né? Maravilhoso. Vamos lá. Muito obrigada, Gente, gente. eu amei Obrigada, esse episódio. obrigada Eu acho mesmo. que eu gosto muito quando é assim, a gente sempre tenta mesclar um pouco, né? Um episódio um pouco mais técnico, um pouco mais de informação mesmo, né? A gente trouxe vários, mas esse episódio de história de vida, de escuta, sempre fala muito pra gente sobre amor e sobre o convívio em sociedade, sabe? Eu acho que o tempo todo pegou muito isso pra mim, porque a primeira coisa que a Laís trouxe foi, depois do diagnóstico, o que as pessoas vão pensar. E aí, se a gente for se prender nisso, a gente se pega naquela tecla. Ai, meu, dane-se o que o outro vai pensar, a vida é sua, segue a sua vida, não liga para o que os outros vão pensar. Gente, isso é o plano ideal, mas todo mundo liga para o que o outro vai pensar. A gente senta aqui toda semana e se preocupa com o ângulo, se preocupa com a luz, se preocupa se vai falar alguma coisa errada, porque a gente fala para o outro, a gente vive em sociedade. Então... Da mesma forma que estamos aqui preocupados com o que vocês vão pensar, que a Laís está preocupada, sabe? Se preocupem, enquanto sociedade, com o que vocês vão pensar e com o que vocês vão falar. Sim. O jeito de agir. Principalmente nesses casos que fogem do esperado, né? Às Tenham vezes empatia, né? Às vezes É a esse olhar. empatia, ela tá a uma respiração de Pois distância. pois é. Pensou em falar alguma coisa? Dá uma Respira. respirada, pensa, vai agregar alguma coisa pra mãe? É tão importante pra você colocar isso pra fora, né? Jogar isso no colo de uma mãe que já tá sobrecarregada, que tá cansada, que tá cheia de preocupação, de medo, de dores. Sim. O seu posicionamento vai agregar, né? Não, Se não, né? guarda pra É, você. isso aí. Isso. E Laís, siga forte. Continue com seus compartilhamentos, porque eu acho que essas causas mais invisibilizadas, talvez, elas só vão ganhar força mesmo a partir do momento que tem alguém ali lutando por elas e falando sobre elas e conscientizando sobre elas para que as outras pessoas também possam tomar essas dores e trazer para si, né? Pra mim é muito novo isso também, sabe? Eu sigo mães super, assim, que buscam os direitos das pessoas com deficiência e eu falo, nossa, eu quero ser assim. E eu tô buscando entrar nesse caminho de também ser desse jeito, de buscar os direitos dela e bora pra frente. E vai conseguir, vai porque conseguir. é um processo, né? Isso tudo também nasceu agora. Né? Então é isso mesmo. Vai com calma que você tá arrasando, isso sim. Em tudo isso aí, nesse processo todo. E conte Essa com a é gente. verdade. Obrigada de verdade. É isso, então se vocês também querem compartilhar alguma coisa, alguma história com a gente, ficou alguma dúvida, manda aí que a gente adora ouvir as histórias de vocês. E é isso, né? Compartilha o vídeo, curte nosso... Clica no aviãozinho, envia para as pessoas, envie para muitas pessoas, porque já deu para perceber o quanto é importante esse episódio para conscientizar as pessoas. Então, mas eu não me interesso por isso, eu não tenho nenhum caso na família, nem conheço, Tá, e quando você encontra, como é que você faz? Envia para as pessoas, isso é tão importante, isso faz diferença na vida das pessoas que vivem, né, nessa rotina. Nessa luta Isso diária, aí. nessa história. Então, se liga, né? Envia aí, gente. Sigam a gente nas redes sociais, sigam também a Laís, sigam o Instagram da Maria, que tá tudo aqui disponível para vocês no decorrer do episódio, na legenda do episódio. E fiquem com a gente que semana que vem tem mais. Tchau. Tchau!